Muito bem. Nós começamos a falar sobre a unção de domínio e nós compartilhamos muito com vocês na primeira semana, falando sobre o texto de Gênesis, que Deus chamou o homem, né? Fez o homem e estabeleceu ele ali então. Nós estudamos muito profundamente. Se você não assistiu semana passada, por favor, assista a gravação, tá legal? Nós falamos muito sobre como que eu faço para dominar. Segundo lugar, primeira coisa, restaurar a identidade nossa perdida. E sobre identidade, nós falamos um pouquinho sobre o homem ser criado à imagem e semelhança de Deus. E hoje eu vou descer um pouquinho mais, tá? Para quem está chegando agora na mentoria, eu quero que você aprenda o seguinte. Eu começo um assunto numa semana, depois a gente mergulha um pouco mais, a gente vai fundo na palavra, nós vamos escarafunchando coisas que a gente fala, uau, que coisa preciosa. Hoje, para vocês terem uma ideia, eu estava voltando hoje vindo de Fort Lauderdale aqui para Texas, acabei de chegar aqui no Texas agora, estou na casa da minha filha, e aí eu já vim preparando a palavra da semana que vem. Eu estou tão desesperado, estou com vontade de ensinar ela hoje. Porque tá muito bom, gente. Vocês não fazem ideia, minha cabeça tá pirando, eu estou pirando um cabeção que tá tremendo. Então, eu falei com vocês sobre sobre restaurar a identidade do homem, quem realmente o homem é. Vocês devem se lembrar claramente que eu falei sobre entender o propósito da criação do ser humano. E para quem não estava aqui, eu vou deixar você chocado. O homem não foi criado para adorar a Deus. Esquece isso, esquece. A teologia, a religião ensinou uma coisa completamente para nós, fora da Bíblia. Uau! É para deixar você chocado. Já que você está chocado, então ouça a minha aula da semana passada, que você vai entender o que Deus falou na Bíblia, qual é o propósito da criação do homem. Quem estava aqui semana passada e ficou chocado, foi ou não foi forte? O negócio aqui é forte, é igualzinho café hispano. Igualzinho café cubano. Você toma ele e fica 3 dias sem dormir. O negócio que é forte. E depois nós falamos sobre a primeira parte da unção de domínio, que é sede frutíferos. Lembra disso? Sede frutíferos. Deus deu uma ordem para o ser humano, sede frutíferos. E eu disse para vocês que quem não está sendo frutífero não está obedecendo a Deus. Quem não está sendo frutífero tem alguma coisa fora de ordem na sua vida. Se eu não sou frutífero, tem alguma coisa fora de ordem. Então, eu preciso ser frutífero e eu dei para vocês tremendas ideias de como ser frutífero, de como ministrar essa coisa tremenda de Deus sobre nós. Tá legal? Então, semana passada foi forte. E eu pedi para todos vocês que participaram semana passada para vocês assistirem, ouvirem 2 podcasts meus dessa semana. Só levanta a mão que eu quero ver quem, por favor, ouviu os podcasts que eu falei que era para fazer. Brota, Poço Brota, quem assistiu, levanta a mão. Opa, ia dar um prêmio para todo mundo, agora só vou dar para a Gerolice. E o segundo podcast que eu pedi para vocês lerem era de empresários e empreendedores, chamado A Unção de Solucionar Problemas Difíceis. Quem ouviu esse podcast? Gente, esse podcast vai fazer assim na sua cabeça, ó, pumba, arrancar uma tampa. A unção para você resolver problemas difíceis. Se tem algo tremendo que Deus fez e quer fazer conosco, é nos dar riquezas dessas nações que nós precisamos entrar nela, tá? Eu já estou, como eu disse para vocês, acelerado no processo da unção de domínio. Hoje eu vou entrar na unção de domínio sobre imagem e semelhança. Então, por gentileza, Bíblia na mão, vamos lá? Todo mundo pegando Bíblia. Para quem não sabe, nós estamos estudando Gênesis 1, 26, 27 e 28. 1, 26, 27 e 28. Pronto. Então, vamos lá. Gênesis 1, 26. Olha só que poderoso. Por gentileza, você que está chegando agora, ouça, assista as mentorias passadas sobre domínio para você entender aonde que eu vou descer. Hoje você já está descendo no mergulho mais fundo comigo, tá? Gênesis 1, 26. Também disse Deus.
também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E logo em seguida ele disse: tenha ele domínio. O homem foi criado para dominar. Escreve isso, por favor, no seu caderno aí agora. O homem foi criado para dominar. Escreve. Mulher, não precisa escrever a mulher foi criada para dominar, não. Eu vou te explicar por que você não precisa escrever. Escreve o homem. Você vai entender por quê. O homem foi criado para dominar. Isso é poderosíssimo, poderosíssimo, poderosíssimo para nós. Por quê? Nós vamos entender alguns princípios tremendos aqui agora, tá legal? Então vamos lá. Number one. A palavra homem em hebraico, eu não sei se você sabe hebraico, se você já estudou hebraico, eu estudei um tempo de hebraico, é uma linguagem bem abençoada, né? Tremenda, mas a palavra homem em hebraico é a palavra ish, I-S-H, ish. A palavra ish em hebraico, ela é uma palavra que ela denota a palavra espécie. Coloca aí, espécie. A palavra ish é uma palavra de espécie, ok? Espécie. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que muitas vezes eu e você lemos a Bíblia e nós não conseguimos entender muitas coisas da Bíblia. Antes de eu continuar na questão de espécie, volta comigo nos versículos anteriores de Gênesis capítulo 1. Né? E aí você vai entender o seguinte. Versículo 20. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. 21. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas. O que está escrito aí na sua Bíblia logo em seguida? O que está escrito logo em seguida? Segundo a sua espécie. Preste atenção nisso. Isso é muito importante, que nós estamos descendo um pouquinho mais, aprofundando mais na palavra. Então, Deus criou os animais segundo a sua espécie e mandou que aqueles animais que ele criou produzissem outros animais segundo a sua espécie. Preste atenção nisso, que isso é extremamente importante. Você que é pastor, querido, você que é pastora, você que ministra no seu curso, você que ministra célula, é muito importante que você pegue esses detalhes para você ensinar claramente o povo que você está cuidando, tá legal? Você que é empresário, preste muita atenção nisso, porque daqui a pouquinho eu vou pedir para você por que eu estou detalhando a palavra espécie. Espécie, tá legal? Vamos lá. Aí, versículo 22, diz que Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei o quê? Enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Pronto. Aí, versículo 24, disse também Deus: produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, segundo a sua espécie. Preste atenção nisso, que isso é extremamente importante. Deus produz em espécies. Deus faz em espécies. Produza a terra seres viventes conforme a sua espécie. Animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. Deus trabalha no processo de criação de espécie. Então, os animais são uma espécie. As aves são outra espécie. Os animais marinhos, os peixes, são outra espécie. Então, é muito importante que você possa simplesmente entender isso, porque quando Deus produz, ele produz segundo a sua espécie. Agora, Deus quis coroar a criação, deixou para o último dia fazer quem? O homem. A sua imagem e a sua semelhança. Olha que coisa poderosa. E Deus agora, então, criou o Ish, que é a palavra homem, traduzida do hebraico, é Ish. A palavra Ish. E Deus criou, então, uma espécie.
Quem está entendendo, diga eu. A palavra Ish, só para que você possa saber, fala do ser humano como uma raça humana, como uma espécie humana. Tá certo? Como, por exemplo, cachorro é uma espécie. Gato é uma espécie, felino. Cavalo é uma espécie, equino. Então, são espécies. Deus cria por espécies. Répteis, espécie. Besouros são aves, são insetos, espécie. Tá claro isso para você ou não? Por que eu quero que isso fique bem claro para você? Porque semana passada eu disse para vocês que tem um ensino grego diabólico, satânico dentro das escolas, que diz que o ser humano é um animal racional. Isso é mentira. Nós não somos animais. Não somos, é mentira. O MEC ensina isso, o ensino grego ensina isso, aqui nos Estados Unidos ensina isso, na Europa ensina isso, todas as culturas ensinam que o ser humano é um ser racional. Mentira! Isso é mentira do inferno. Você não é animal. E eu provei para você semana passada que você não é animal. Quem se lembra disso? Primeiro, porque você foi feita a imagem e semelhança de Deus. Segundo, porque você foi criado no 6º dia. Todos os outros animais das suas espécies foram criadas no 5º dia. O ensinamento judaico antigo diz que os animais foram criados no 5º dia. Então não tem jeito de Deus ter enganado e feito você no meio dos animais ou os animais no seu meio. Eu expliquei também na semana passada por que a cultura quer que você pense que você é um animal racional. Porque no momento que você aceita que você é um animal racional, você se torna limitado. E Deus, Yahvé, o Todo-Poderoso, fez você a imagem e semelhança dele, significa que você é ilimitado. Quem está entendendo, diga eu. Então, Ish, a palavra Ish é uma espécie, e Deus chamou essa espécie de homem, de raça humana, ok? Essa palavra Ish também é uma palavra que denota plural no hebraico. Por isso que eu falei que as mulheres não deveriam escrever que a mulher nasceu para dominar. Porque quando Deus fala homem, ele fala tanto o macho quanto a fêmea. Na Bíblia, a palavra homem não significa o macho. A Bíblia diz o seguinte, que a palavra ish, plural, anota aí, plural, ele é indicativo de 2 modelos. O modelo macho e o modelo fêmea. O modelo macho vem com uma engrenagem diferente do modelo fêmea, que vem com outra engrenagem. Se fosse curso de casais, eu ia explicar quais eram as engrenagens. Mas como não é, eu não vou explicar. Você já sabe quais são as engrenagens que funcionam. Então, o ish é homem, é uma espécie, tá? E agora tem essa coisa do Satanás aí, querendo dizer que tem, como é que chama? Negócio de gênero? Esse trem de gênero? Alguma coisa de gênero aí, não lembro o que é. Não. Ideologia de gênero. Ideologia de gênero. Isso é uma coisa do inferno, do Satanás, porque, veja só, o ser humano ele foi criado homem e mulher, macho e fêmea, tá no original, tá escrito isso aqui no original, e nós precisamos entender exatamente isso para nós estarmos claros sobre isso. Então, essa espécie ela é diferente, porque Yahvé decidiu fazer uma espécie diferente. Preste atenção nisso, por que você não é animal racional? Vou te falar agora. Uma outra coisa, por que você não é animal racional? Quando ele criou as aves e quando ele criou os peixes, por exemplo, quando ele criou os peixes, escuta aqui, anota isso aí, por favor. Quando ele criou os peixes, a Bíblia diz aqui, ó, no original diz que ele falou para as águas. Águas, vocês produzem animais segundo a sua espécie. Uau! Deus deu uma ordem para as águas. Quando Deus criou os pássaros, ele deu uma ordem para o firmamento. Firmamento produz animais segundo a sua espécie. Está aqui, ó, Gênesis capítulo 1. Quando ele criou os animais terrestres, 1:24, Deus deu uma ordem para a terra. Ele falou, terra, versículo 24, produza a terra seres viventes, segundo a sua espécie. Então, os animais foram criados no 5º dia, guarda isso, os animais foram criados no 5º dia, segundo o ensinamento judaico, e esses animais, Deus, Yahvé,
ele ordenou uma palavra para o mar, para as águas produzir segundo a sua espécie, ordenou uma palavra do firmamento para produzir as aves e ordenou uma palavra para a terra. A mesma palavra que ele ordenou para a terra para produzir árvore, semente, frutos. Ele falou com a terra. Quem está me acompanhando? Entende? Agora, no versículo 26, ele decide agora criar uma espécie diferente. Já não é mais uma espécie segundo a terra, já não é mais uma espécie segundo o firmamento, não é uma espécie segundo quem? As águas. Ele decide criar uma espécie agora e ele fala com quem? Com ele mesmo. Gênesis 1, 26. Gênesis 1, 26. Leia para mim as 3 primeiras palavras, escreve ela aqui do lado, por favor. Eu tenho uma secretária virtual que se chama Gerolice. Ela ajuda escrevendo tudo aqui. Gerolice, você escreve para nós aqui do lado, por gentileza, isso aqui, ó. Façamos o homem segundo a nossa imagem e segundo a nossa semelhança. Façamos. Essa palavra façamos, ela está em que tempo adverbial? Ela é singular? Ela é o quê? Plural. Plural. Vocês se lembram claramente que eu falei com vocês o seguinte: quem estava aqui na aula que eu dei sobre os nomes de Deus na Bíblia? Quem estava nessa aula? Legal, a Kátia estava, a Gerolice, o Francisco Rosário. Ok, se você não estava nessa aula, por favor, vá buscar essa aula. Está lá no YouTube, na mentoria de business. Vá buscar essa aula sobre os nomes de Deus. A nossa Bíblia, infelizmente, escuta que eu vou te falar aí para te chocar mais uma vez, porque eu gosto de chocar você. A nossa Bíblia portuguesa, ela determinou que o nome de Deus é Deus, na Bíblia é Deus. Isso foi uma convenção feita na Alemanha pelos teólogos alemães e decidiram que toda vez que aparecesse o nome de Deus na Bíblia, eles criaram esse termo Deus. E Yahvé nunca se chamou de Deus. Yahvé, toda vez que ele se refere a si mesmo, ele fala o nome dele. Você conhece os nomes de Deus, você que é pastor, você sabe disso. Quais são os nomes de Deus? Yahvé, El Shaddai, Shalom, o que mais? Jireh, Nissi. Nós sabemos disso, você sabe disso. Então, se você não sabe os nomes de Deus, procura entender os nomes de Deus. Eu não vou falar isso hoje para você, mas eu vou te falar aqui agora. Esse Gênesis 1, 26, essa palavra façamos, ela está no plural. Se ela está no plural, então a palavra não é Deus, porque Deus é um só. Quem está entendendo? Diga eu. Levanta a mão. Quem está entendendo? Plural. Qual é o nome de Deus no plural? Valendo agora um suco de laranja. Qual é o nome de Deus no plural? Elohim! Grande Regis. Sabia que você estava aí, meu irmão. Sabia que você estava ligado. Elohim. A palavra Elohim é Deus no plural. É Deus Pai, é Deus Filho e é Deus Espírito Santo. Aqui em Gênesis 1, 26, quem está falando é Elohim. Cara, eu amo estudar a palavra de Deus. Eu amo descer um pouquinho mais assim no iceberg, porque nós vamos pegar lá na raiz do negócio. Então, Elohim está falando. Quando nós lemos em português, fica esquisito a gente falar, então Deus falou, façamos. Que loucura é isso? Para um dia para você pensar e estudar o Gênesis capítulo 19, quando quando Yahvé aparece para Abraão, Yahvé aparece para Abraão na Trindade. São 3 que vêm conversar com Abraão. Quem lembra desse texto? Quando Yahvé faz uma aliança com Abraão, e vem 3 conversar com ele. E o interessante é que um fica conversando com Abraão e 2 vão para a cidade onde está Ló. Briga com esse nosso Yahvé. Ele é poderoso demais, gente. Ele é poderoso demais, fortíssimo. Então, Elohim aqui agora está falando assim, façamos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo decidem fazer uma reunião para criar um ser único. Um ser que não existia. Um ser fantástico. Eu estou coçando para falar para vocês que eu não posso falar, que vai ser para a semana que vem.
mas eu preciso falar para vocês sobre o termo criar. Vai ficar para a semana que vem, tá bom? Então, quando diz lá no versículo 27, criou Deus, esse verbo criar, semana que vem eu vou te falar o que ele é, mas vamos voltar lá para o façamos. No façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança, significa, então, eu vou criar uma espécie agora diferente, mas essa espécie tem que ser a minha imagem, a minha semelhança. Então, quando ele criou o elefante, quando ele criou o leão, quando ele criou a girafa, ele deu uma palavra para a terra. Quem está acompanhando? Ele criou a baleia, ele criou os peixes, ele deu uma palavra para o mar. Ele criou o lambari, ele deu uma palavra para o ribeirão lá de Bepindi, lá está cheio de lambari. Quando ele criou a piaba, ele falou para o rio onde eu pescava lá em Bepindi. Quando Deus criou as aves, ele deu uma ordem para o firmamento, produza animais segundo a sua espécie. Agora, ele falou com ele mesmo. Gente, olha a profundidade disso, por favor. Por favor, olha a profundidade disso. Ele falou com ele mesmo. Meu papai eterno. Ele falou consigo. E ele falou com ele e produziu agora o wish. Que você aprendeu agora, o wish é o quê, gente? Plural. Uma espécie plural que tem macho e que tem fêmea. E esse ish, que ele criou de uma maneira diferente, precisa ser a sua imagem e conforme a sua semelhança. Bom, quem está me acompanhando até aqui, levanta a sua mãozinha. Fala, até aqui nos ajudou o Senhor. Está dando para entender? Está uma bênção? Vamos descer mais um cadinho? Bora descer mais um cadinho, então. Então, vamos lá. Quando nós descemos mais um pouquinho, nós encontramos a palavra imagem. A palavra imagem em hebraico. Listen. Tudo que eu e você quisermos aprender de verdade, fora da religião, nós temos que ir para o hebraico. A palavra imagem no hebraico, escreve ela aí agora para você entender o que ela significa. A palavra imagem significa características. Escreve aí. Qualidades. Não é aquilo que ensinaram para mim e para você na escola bíblica dominical, que Deus parece que nós parece Deus com a imagem física. Não é isso. A Bíblia, eu e você aprendemos. Yahvé, ele é espírito. Importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ele é espírito, não tem corpo físico. O corpo físico é a criação dessa espécie. Essa espécie é corpo físico. Portanto, quando o filho da Trindade quis vir, ele teve que tomar a forma de homem, a forma de Ish. Ele se fez igual a nós, não é nós que temos a imagem e a aparência dele. Ele é que se fez igual a nós. Amém? Então, olha só que coisa preciosa. Significa, então, que a palavra imagem é características. Gente, eu tenho as características de Yahvé. Você tem as características dele. A palavra imagem significa qualidades. Eu tenho as qualidades que o meu Criador possui. Eu quero que você faça igualzinho a vaca agora. A vaca, quem cresceu na roça sabe disso, a vaca ela dá uma mordida no capim e ela fica fazendo o que com o capim? Ruminando. Vamos ruminar essa informação agora. Rumina essa informação no seu espírito. Pega essa informação e fala assim, cara, eu tenho as qualidades do meu Criador. Caraca, velho. As qualidades dele. Aí a gente vai estudar as qualidades dele na Bíblia. Você fala, cara, eu tenho tudo isso. Porque eu sou a sua imagem. Eu tenho as características do meu Criador. Cara, esse estudo que eu estou fazendo com vocês está me chocando demais. Eu nunca li tanto Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 do jeito que eu estou lendo. A cada palavra que eu vou e busco no hebraico, a cada significado, abre a minha mente, faz um papo na minha mente, que eu fico assim, chocado de tanta informação. Escuta o que eu vou te falar agora. Por que a cultura brasileira, a
cultura africana, a cultura indígena, por que que todas as culturas do mundo dizem que somos animais racionais e a única coisa que nos diferencia do cachorro, do leão, do elefante, é a nossa habilidade de pensar, cantar e dançar. Por que que isso pega tanto sobre nós? Por que que fomos ensinados dessa maneira? Por que que isso bate tanto dentro de nós? Deixa eu te explicar por quê. Eu vou explicar só para Nice. Deixa eu explicar para você, Nice. É porque no momento em que eu aceito que eu sou um animal racional, eu não acredito mais que eu tenho a mesma característica, eu não acredito mais que eu tenho a mesma qualidade que o meu Criador possui. Mesmo que o meu Criador falou para mim. Eu fui bombardeado na escola, na primeira série, na segunda série, na terceira série, na quarta série, na quinta série, na sexta série, na faculdade. Eu fui bombardeado na escola o tempo inteiro sobre o ensinamento de Darwin, que nós somos animais e nós evolucionamos, que isso foi esfriando a minha fé, foi esfriando a sua fé, foi roubando de nós a palavra que foi plantada no nosso coração. Quem se lembra da parábola de Yeshua, quando ele falou que a semente é lançada na beira do caminho e tem 4 tipos de terra? Quem se lembra disso? 4 tipos de terra. A primeira coisa que acontece quando uma semente cai na terra é que vem um pássaro do ar para comer a semente, para tirar a semente. Quem que é esse pássaro? Escreve aqui para mim do lado. Quem que é o pássaro que não quer que você pegue essa palavra? Quem que é o pássaro que não quer que você acredite que você é imagem, que você é semelhança? Quem é? Quem é? Quem é? Semana passada, eu mostrei para vocês, em Gênesis capítulo 3, versículo 4, quando a serpente conversou com Eva. A serpente chegou para Eva e falou: Eva, se você comer aquela árvore lá, você vai ficar igual a Deus. Olha que papagaiada mais infeliz. E a coitadinha acreditou. Por quê? Porque ela, mesmo o Criador falando que ela era a imagem e semelhança dele, ela acreditou na papagaiada dessa serpente e foi comer o fruto para querer ficar igual a Deus. Ela não precisava. Ela já era. Você perceba que o diabo vai querer sempre oferecer para você aquilo que você já é, aquilo que você já tem, para querer lançar você contra a posição do Criador. E ele vai querer cegar você daquilo que você é de fato e de verdade. Então, na nossa cultura, o Satanás quer roubar essa revelação minha, roubar essa revelação sua, de que você é a imagem, de que você é a semelhança, de que você possui as qualidades e possui as características. Entenda isso. Imagem é características e qualidades. Feche seus olhos por 1 minuto agora, por gentileza. Eu quero que você pense nisso. Nós conseguimos pensar melhor com os olhos fechados. Feche seus olhos por 1 minuto. Eu vou até tirar eu do vídeo aqui, porque tem gente que não está mostrando a cara hoje, tem gente que não tomou banho, não lavou o rosto, então não quer mostrar a cara na mentoria. Eu vou até tirar eu do vídeo para as pessoas não ficarem olhando para mim. Pronto. Eu quero que você agora feche seus olhos, por gentileza. E eu quero que você medite nisso. Eu quero que você veja a cena. A cena do dia da criação. Eu quero que você veja Yahvé. Pelo Espírito. Ele criando agora uma espécie. Ele pega o barro, cria uma espécie e coloca agora essa espécie. Ele fala assim: eu vou colocar agora a minha característica nessa minha galera. E ele coloca a imagem dele. Entendemos que a imagem dele é exatamente as suas características. Eu quero que você veja agora ele colocando nesse boneco. Esse boneco lá no chão. O boneco que foi criado. Ele fez um boneco de barro. Ele fez um boneco de barro. Lembra que eu falei para você que Ish é macho e tem Ish fêmea?
Um boneco de barro macho, um boneco de barro fêmea. Tô brincando, vai lá. Ele fez um boneco de barro, e aí agora, dentro desse boneco de barro, ele começa a depositar a característica dele. Veja as características dele sendo colocadas em você. Veja as qualidades dele sendo colocadas nesse boneco agora. E agora eu quero que você veja a imagem desse boneco deitado no chão, a sua foto. E você diga agora no seu espírito aí, com voz baixa, diga, eu tenho as características de Yahvé. Diga, eu sou igual ao meu Criador. Eu tenho as qualidades de Yahvé. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu tenho as características de Yahvé. Eu tenho as qualidades de Yahvé. Eu sou igual ao meu Criador. Macho ou fêmea, não importa. Você tem as qualidades do seu Criador. Branco ou preto, não importa. Você tem a qualidade do seu Criador. Brasileiro ou americano, não importa. Europeu ou asiático, não importa. Oriental ou ocidental, não importa. Você tem as qualidades, você tem as características do seu Criador. Diga isso para você agora. Eu tenho as características do meu Criador. Pronto, pode abrir seus olhos. Quem entendeu agora o que é ser feito à imagem do Criador? Imagem. O que é imagem? Imagem é você ter as características e as qualidades. Esquece aquilo que foi ensinado na escola bíblica dominical, que você parece com Deus. Não. Jesus, quando veio na terra, que se fez homem. Ele se fez Ish para comunicar conosco. Imagina, por exemplo, se nós fôssemos formiga. Se nós fôssemos uma espécie de formiga. Se Jesus viesse para conversar conosco, ele tinha que se transformar em humano ou em formiga? Em formiga. Porque ele queria falar com a espécie. A espécie humana. Então ele se transformou em humano e veio falar comigo e com você. Então essa é a primeira coisa que eu e você precisamos entender, porque a unção de domínio está sobre nós. A segunda coisa que é importante você aprender agora é a palavra semelhança. Semelhança. Cara, quando eu descobri isso semana passada, deu vontade de comprar uma caixa de foguete aqui, fiquei desesperado. Falei, meu Deus, o que é isso? O que é? Escreve aí agora a palavra semelhança, por favor. Semelhança. A palavra semelhança, no nosso original, no hebraico, significa funcionar igual. Funcionar igual. Você já viu aquela frase tal pai, tal filho? Pronto. É funcionar igual. Se eu e você, o Espírito Santo é tremendo. Obrigado, Espírito Santo, que ele acabou de me lembrar um texto aqui. João capítulo 5. João capítulo 5. Obrigado, Espírito Santo. Versículo 19. Cara, esse versículo aqui agora é para chocar você, derrubar tudo que você estava aprendendo aí, que não é o que ele quer que você aprenda, para você entender agora que coisa preciosa. Olha lá, versículo 19 fala assim, ó, então lhes falou Jesus. Todo mundo já abriu lá? Eu quero que você abra, por favor, abra lá. Tem gente que está demorando para abrir, tem gente que tem umas bíblias em grego aí, mas vai lá, João capítulo 5. João capítulo 5, o versículo 19. Olha que coisa preciosa. Gente, isso aqui é precioso, tá? Você que é pastor, você que é empresário, você que é líder, preste atenção nisso, isso aqui é precioso. Versículo 19. Então lhes falou Jesus, em verdade vos digo que o filho, nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir o Pai fazer. O que o Pai faz, isso é o que o Filho vai fazer. O Filho, semelhantemente, faz igual.
O filho funciona igual o pai. Se você continuar lendo esse texto, você vai ficar chocado, quer ver? Deixa eu ler, posso ler? É para nós aprender mesmo, né, gente? Nós estamos aqui para aprender, não é verdade? Olha só o versículo 20. Porque o pai ama o filho, olha que coisa linda, e lhe mostra tudo o que faz. Aí o filho só tem que imitar o pai. Aí Jesus fala assim, e maiores obras do que essa, ele lhe mostrará. O pai vai mostrar obras maiores para o filho, para que vocês fiquem maravilhados. Aí o versículo 21, assim, ó. Porque assim como o pai ressuscita, assim como o pai ressuscita e vivifica os mortos, será que o filho, será que Yeshua viu o pai ressuscitar quem no Velho Testamento? Quem que ele viu ressuscitar? Assim como o pai ressuscita os mortos, assim também o filho vivifica aqueles ele que quer. Cristo, Yeshua, está falando para mim, para você, que os milagres que ele fez aqui na terra são os milagres que ele já viu o pai dele fazer. Presta atenção, gente. Ai, ai, ai. Bom, vamos voltar lá então para a gente. Eu quero falar sobre semelhança. Semelhança é o seguinte, é agir igual. Semelhança é agir igual, é fazer a mesma coisa. Jesus disse assim, ó, eu e o Pai somos um. Aquilo que você vê eu fazer, o Pai faz. Aquilo que você vê o Pai fazer, eu faço. Nós somos um. Nós agimos em semelhança. Escuta o que eu vou falar para você agora, por favor. Não importa se você é empresário, se você é líder, ou se você é pastor. Não importa. O que importa aqui agora para mim e para você é o seguinte, é que eu e você podemos curar as pessoas, eu e você podemos ministrar cura, eu e você podemos expulsar demônios. Sim ou não? Sim. Por que a maioria das vezes a gente não faz? Porque nós não funcionamos igual o Pai. Nós somos tímidos, temos timidez e nós nos calamos. Nós ficamos com o rabinho preso no meio das pernas. E se eu passar vergonha aqui? Lindão, não somos nós. Nós vamos aprender isso um pouquinho mais para frente. Porque nós vamos agir de acordo com a palavra. Nós temos que chegar e liberar a palavra. Olha que coisa preciosa. Eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Acabei de ler para você. O filho só faz aquilo que vê o Pai fazer. Nós fomos criados para funcionar igual a Yahvé. Agora eu quero que você feche seus olhos novamente. Por favor. Feche seus olhos. E agora eu quero que você imagine aquele boneco de novo no chão, sendo criado. E Yahvé depositando nele ali agora a semelhança. Veja agora, ele pegando a semelhança dele e colocando em você. Você, esse boneco, a semelhança. Você é o Ish. Você é o Ish, essa semelhança. A semelhança agora sendo colocada em você. A semelhança sendo depositada em você. Diga com os olhos fechados. Diga, eu funciono igual a Yahvé. Eu funciono igual ao meu Criador. Escute o que eu vou te falar com os olhos fechados. A palavra de Deus diz que em Yahvé não existe medo. Se você tem medo, então você é um ser que está com defeito. Porque você é semelhante a ele. A palavra diz que Yahvé é amor. Se alguém não está conseguindo amar ninguém, uma pessoa, essa pessoa está com defeito. Ela não está funcionando igual a Yahvé. A palavra diz que Yahvé, ele é perdão. Se alguém não está conseguindo perdoar ninguém, essa pessoa está com defeito. Não importa qual seja a sua dor. Em Yahvé, ele é perdão. E para ser igual a Yahvé, você tem que funcionar igual a Yahvé. Ser perdão, ser amor, ser corajoso. Em Yahvé, ele é abundante. Se alguém está experimentando escassez na sua vida, é porque não está funcionando como Yahvé. Tem alguma coisa com defeito. Precisa consertar.
Quem está entendendo o que eu estou falando? Nós fomos criados para funcionar igual a Yahvé. Eu e você fomos criados para sermos semelhança igual a Ele. Por que muitas vezes nós ficamos com defeito? Por causa da cultura. A cultura humana, a cultura satânica, que aqui eu e você acreditemos que nós não somos a imagem e nós não somos a semelhança. Pode abrir seus olhos agora. E eu quero que você entenda isso claramente. Por que Yahvé criou esse ser, essa espécie chamada humana? Por que ele criou eu e você? Ele criou a mim e a você com um propósito só. Gênesis 1, 26. Façamos o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. Com qual propósito? Qual o propósito? Para dominar. Escreve aí, bate no peito agora 3 vezes assim, ó. Eu nasci para dominar. Este é o meu propósito. Se eu não estou dominando ainda, é porque eu estou com defeito, eu vou consertar esse defeito agora. Se eu não estou tendo abundância, é porque eu estou com defeito, mas vou consertar isso agora. Eu nasci para ser igual, eu nasci para dominar, eu nasci para ter saúde total, eu nasci para ser igual a Yahvé. Eu preciso romper. Gente, nós temos que arrancar essa casca de sobre nós. Nós temos que romper, nós temos que arrancar essa situação sobre nós. Ele criou eu e você para domínio, domínio, domínio. Nós nascemos para dominar, dominar completamente. Se você for ler aqui em Gênesis, nesse texto que nós estamos lendo, você nunca vai encontrar que Deus criou o homem para louvá-lo. Não vai, não vai. Você nunca vai encontrar que Deus criou o homem para ser pastor. Ele não criou. Você nunca vai encontrar que Deus criou o homem para trocar instrumento e ser louvor. Você não vai encontrar isso. Você não vai encontrar que o homem foi criado para ser bispo, para ser apóstolo. Não foi. O homem foi criado para ter domínio. Infelizmente, nós passamos a acreditar em algumas outras coisas e aí nós deixamos que essas coisas venham e começam a tocar nossas vidas. Quantos de nós fomos impactados com uma palavra de Deus sem ao menos estarmos na igreja? Você estava em casa, no banheiro, você estava dormindo, você estava na floresta, você estava sozinho, você estava debaixo de uma árvore, você estava nadando. Quantos de nós fomos impactados por algum momento numa devocional longe de qualquer pessoa? Levanta a sua mão, por favor, deixa eu saber se você foi impactado. Olha só que tremendo, tá vendo? Todos nós, porque Yahvé está em você. Esse assunto para uma próxima mentoria. Quando nós falamos assim, convida Jesus para vir no seu coração, depois nós vamos aprender isso também. Pronto, deixa eu continuar aqui, senão a gente vai aprofundar muito nesse nosso mergulho. Porque o nosso mergulho, gente, nós estamos mergulhando no reino de Deus, nas coisas de Deus. O que eu estou passando para vocês aqui, você não vai aprender em lugar nenhum, teologia nenhuma, escola nenhuma. A teologia que nós aprendemos vem do fundamento grego e alemão. Isso não é ao que vem do ensinamento. Eu estou pesquisando, estudando a mentalidade hebraica, a mentalidade judaica. Quantos de vocês sabiam que os judeus é o povo mais rico dessa terra? Quem sabia? Vou te falar. O povo judeu significa 0,02% da população mundial e eles são dono de 40% da riqueza do planeta. Regala seus olhos. Por que eles são donos? Porque a mente deles não é igual à minha e à sua. Eles não têm essa teologia, essa religião que nós crescemos com ela, não. Essa religião que nós crescemos para ser dominado. Um judeu nasceu para dominar. Eles são ensinados desde pequenininho, filhão, você vai dominar, você nasceu para dominar. O filho nasce para dominar e não para ser dominado. Nós ensinamos os nossos filhos para serem dominados. Primeira coisa que a gente quer que o nosso filho faz é ir para a faculdade. Vai para a faculdade, meu filho. Você vai fazer uma faculdade, você vai aprender a ser empregado. Você vai entender que Yahvé nunca quis que você fosse para a faculdade. Você não precisa de faculdade para ser rico. Ele já criou a riqueza em você. Quem não assistiu minhas aulas sobre domínio, pega essas aulas passadas sobre domínio, que ele criou o ser humano. Salmo, capítulo 8. Yahvé criou o ser humano um pouco menor do que Deus e de honra e de glória o coroou. Você já tem, lindão. Você não precisa buscar, não. Eu e você só temos que viver aqui dentro, ó, trazer aqui aquilo que Deus tem para nós. Então, veja só, é muito importante que eu e você possamos aprender. Agora escreve aí, por favor, escreve aí.
Vamos buscar a palavra domínio em hebraico? Hã? Gente, nós temos que escarafunchar a nossa Bíblia, nós temos que pegar as palavras-chave, estudar as palavras-chave. Eu preciso correr com vocês, senão eu não consigo terminar nosso tema de hoje. Quem está aprendendo alguma coisa, levante sua mão. Glória a Deus. Está valendo a pena? Show de bola? Então vamos lá. Hebraico. Domínio. A palavra domínio em hebraico. A palavra é Radah. R-A-D-A-H. Quando ele criou o homem, isso eu quero que você entenda claramente. Quando ele criou o homem, olha que coisa poderosa que ele fez. E ele falou assim, tenha ele domínio. Agora presta atenção, o que é a palavra domínio? A palavra domínio significa governar. Escreve aí, governar. Você foi criado para governar. Governar. Outra palavra, além de governar, é comandar. Comandar. Outra palavra, controlar, tipo semestre. Em inglês é usada essa palavra master, master. Por isso que as pessoas vão para a faculdade fazer um master degree. Master é controlar, é total controle. Você tem um controle total. Eu tenho 2 master degree, graças a Deus, na minha carreira. Eu fui estudar e tenho 2 master degree, tenho um doutorado, tenho um PhD. Mas eu quero dizer para você que esses títulos não servem para nada, meu filho. Todos os meus títulos me ajudou em nada a descobrir o que está na palavra de Deus. Então, eu só estudei porque me influenciaram para estudar. Mas, ó, vou falar uma coisa para você. Comandar, controlar e o que mais? Autoridade soberana. Cara, isso é maravilhoso. Autoridade soberana. Autoridade soberana. Ele criou a mim e a você para termos autoridade soberana. Cara, você não está entendendo. Você não está entendendo. Balança sua cabeça assim e fala, sai de mim todo ensinamento grego agora. Sai de mim todo ensinamento grego. Ele criou você para ter autoridade soberana, para liderar, governar, comandar, controlar toda a terra. Toda a terra. Agora, preste atenção. Você não foi criado para dominar o outro ser humano. Em nenhum momento a palavra de Deus diz que é para você ter domínio sobre ninguém. Quem tem domínio sobre os outros está influenciado por um espírito que não é de Yahvé. É um espírito diabólico, satânico. E eu preciso falar isso porque eu também sou pastor. Existem muitos pastores que usam uma autoridade errada e assumem domínio sobre as ovelhas e eles estão simplesmente fora do padrão e da vontade do Senhor Criador. Eu tenho que falar, não tem jeito. Tem patrões que escravizam funcionários, estão tendo domínio sobre o ser humano. Eu tenho que falar. Tem marido que está assumindo domínio sobre a mulher. Põe um cangote em cima dela. Tem mulher que põe as esporas e cangote em cima do marido. Domínio sobre o marido. Não é para dominar sobre o ser humano. Não, não. Paulo, para que eu nasci para dominar o quê, então? Você nasceu para dominar, escreve aí. Eu nasci para dominar os recursos naturais deste planeta. As riquezas naturais deste planeta, as fontes de todas as coisas que existem no planeta. Todas as coisas. Com exceção do ser humano,
Você nasceu para dominar sobre tudo. Sobre tudo, sobre tudo, sobre tudo. Você pode dominar sobre o dólar, você pode dominar sobre o ouro, você pode dominar sobre ações na bolsa, você pode dominar sobre business, você pode dominar sobre dinheiro, você pode dominar sobre o mercado, você pode dominar o que você quiser, menos pessoas. Quem está entendendo o que eu estou falando? Fala, é para isso que eu nasci. É para isso que eu nasci. E é por isso que é extremamente importante. Eu vou correr para a gente terminar nos próximos 5 minutos. Você precisa descobrir esse princípio da criação, porque quando eu descubro que eu nasci para dominar, isso faz descobrir agora as minhas habilidades. Olha para mim. A habilidade que você possui, olha para mim agora, todos vocês, por favor, para de escrever, olha para mim, deixa eu falar isso. A habilidade que você possui, ela é única, e a Vé deu para você. Não deu para o seu cônjuge, não deu para o seu pai, não deu para o seu filho. Por isso que você tem um polegar que é só você que tem na face da terra. A habilidade, o dom que ele te deu é seu. Você não pode morrer com esse dom. Se você não descobriu o seu dom ainda, eu te ajudo a descobrir. Vamos fazer uma sessão de coaching que eu te ajudo a descobrir o seu dom, o seu potencial. Porque no momento que você descobre o seu dom, você vai descobrir as suas características que estão escondidas em Yahvé. E você com as características que Yahvé depositou em você, você com as qualidades que ele depositou em você, queridão, deixa eu falar uma coisa para você. Você foi feito para brilhar. Brilhar, 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 brilhar. E parece brincadeira, essa minha camisa aqui, depois que o sol parou de bater ali, a luz está batendo nela, ela está brilhando, vocês perceberam? Começou a brilhar. Você nasceu para ser igual a minha camisa, a brilhar. Para brilhar. Você nasceu para brilhar. Você já nasceu com a capacidade de dominar. Deixa eu falar uma coisa aqui, ó. Olha para mim. Nenhum produto sai de fábrica sem a capacidade de resolver aquilo que ele foi determinado. Esse telefone aqui, ó, todo mundo sabe, a Apple diz o que esse telefone é capaz de fazer. O que você quiser fazer, esse telefone é capaz de fazer, porque a Apple fala que ele é capaz de fazer. Sim ou não? Porque a Apple é que criou esse telefone. Agora, quem criou você foi Yahvé. O manual de criação aqui de Yahvé diz que tudo que você precisa para dominar já está dentro de você, já está criado em você. Show de bola ou não? Então diga aí para você mesmo, eu já nasci com a capacidade de dominar dentro de mim. Escreve aqui do lado, por favor. Eu já nasci com a capacidade de dominar dentro de mim. Essa capacidade de domínio já está em mim. Eu posso dominar meu carro, eu posso dominar a estrada, eu posso dominar água, eu posso dominar rios, eu posso dominar... Pastor, eu posso dominar? Pode. Quem se lembra de Yeshua? Capacidade de dominar. Yeshua, querido, ele estava no barco e começou a ventar e chover muito, uma tempestade tremenda. Ele levantou a mão e falou para os discípulos, por que vocês são de pequena fé? Manda o vento parar. E chamou eles de pequena fé. Por que chamou eles de pequena fé, querido? Porque eles já têm autoridade para dominar, mas não estão dominando. Estão sendo dominados. Nós precisamos crer na autoridade que nós já temos. E posso falar uma coisa para você? Eu vou deixar você chocado quando você estudar o texto, 2 Crônicas 7,14, comigo. Vai chegar uma mentoria que nós vamos estudar 2 Crônicas 7,14. Quem se lembra desse texto? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, você vai ver. Quando nós estudarmos esse texto, você vai lembrar dessa mentoria de hoje, que eu citei esse texto para você. Tá? Então, diga aí, eu já nasci com a capacidade de dominar. Agora, a pergunta é, se eu não estou dominando, então, pastor Paulo, tem alguma coisa errada. Tem, irmão. Já nasci. E a coisa errada, ela não é com o Criador. Desculpa falar, é com o objeto criado. O objeto criado não está funcionando, não é semelhante ao que deveria ser. Quem entende a palavra semelhante? Semelhante. Semelhante é igual, igualzinho. Fulano de tal é igual o pai dele, faz igualzinho. Então, aquilo que o Criador demanda do produto, aquilo que o Criador demanda, o produto já tem. Por exemplo, você sabia
que todo carro tem um velocímetro? Sim ou não? Sabia, né? Qual que é a capacidade do velocímetro do seu carro? Escreve aqui para mim, aqui do lado. Qual que é a capacidade do velocímetro do seu carro? Só quero saber se você sabe realmente. Escreve para mim aqui. Escreve no chat. Quem não está acostumado ainda, aqui no seu celular ou no seu computador, passa o mouse aqui embaixo ou passa o dedinho embaixo, vai estar escrito assim, chat. Esse chat aí é para você clicar nele e você colocar as perguntas, escrever aqui do lado. Então, todo mundo está escrevendo aqui no chat. Então, tem gente que não sabe escrever no chat, não é? Adriano Pérez, que legal. Adriano, gente, ele sabe tudo de carro, tá? Então, se ele falou que é aquilo ali mesmo. Então, veja só que coisa bacana. O velocímetro do carro vai até 220, tá legal? Guarda essa informação. Deixa eu te falar uma coisa. Aquilo que o Criador criou para ser é aquilo que ele tem o potencial para ser. Sim ou não? Sim ou não? Por exemplo, vou mexer com o Adriano. Escreve aqui para mim do lado, Adriano. Você já deu quanto no seu carro de velocidade? Késia, quanto que você já deu no seu carro de velocidade? Tem aqui um iPhone. iPhone, quanto que você já deu no seu carro? Qual o máximo de velocidade que você já deu no seu carro aí, ô Rosário? Qual o máximo de velocidade que você já botou? Aqui nos Estados Unidos tem umas pistas que é sacanagem. Eu fui em Orlando esse final de semana, minha filha mora em Orlando, eu fui lá sábado e voltei domingo. Cara, você roda 300 milhas, 500 quilômetros sem encontrar um buraco. É um tapete, um tapete. É loucura. Juarez já deu 150 na dele. Esse cara aqui é forte. Olha que legal. O Galaxy disse que o carro dele tem uma capacidade de 260. O Galaxy S20 Ultra G5. Ok. Olha só que coisa interessante. A minha pergunta para você é o seguinte. Eu vou pegar aqui 220, tá legal? 220. A média de todos os carros aqui deu 220. Por que a fábrica faz um velocímetro com o carro a 220? E por que a maioria de nós passa a vida inteira dirigindo esse carro a 70 milhas por hora? Por que a fábrica faz um carro que pode andar 220 e fala para você que você não pode passar de 70, 80, que é perigoso? Será que a fábrica está inventando que esse carro anda 220? Ou esse carro realmente anda 220? Por que eles dizem que o carro anda 220? Porque eles criaram o carro. Sim ou não? Eles testaram o carro. Sim ou não? Eles fizeram aquele carro dar 220 e ficar fera na estrada. Foi ou não foi? Foi, ué. Foi. Eles é que fizeram, eles que criaram, eles é que sabem exatamente o que o carro é capaz de fazer. Deixa eu fazer outra pergunta para você. Agora, essa aqui, se você encontrar, você me fala. Você já encontrou algum peixe fazendo aula de natação? Algum peixe procurando um anúncio na internet? Como aprender a nadar? Eu preciso aprender a nadar. Gente, Yahvé me criou, eu sou um peixe, eu preciso aprender a nadar. Você já viu algum peixe aprender a nadar? Ou melhor, vou fazer uma outra pergunta. Quem já viu aqui algum pombo, algum urubu, algum pássaro fazer a escola de aviação? Você pode me informar uma escola de aviação? Estou precisando aprender umas aulas de voo. Eu preciso aprender como é que eu vou voar. Você já viu isso ou não? Você nunca vai ver. Você nunca vai ver. Já viu um pássaro procurando convenção, como voar em 3 passos? Já viu isso ou não? Nunca vai ter. Você já viu alguma semente de laranja procurar aprender como se transformar numa árvore? Acha um curso para mim no Google aí, como se transformar numa árvore. Eu sou uma semente, eu quero virar uma laranjeira. Como que eu me transformo numa laranjeira? Você já viu eles fazerem isso ou não?
Por que que você nunca vai ver um pássaro fazer aula de voo? Por que que você nunca vai ver uma semente querer fazer curso para virar laranjeira? Por que que você nunca vai ver um peixe fazer aula de nadar? Porque esses animais já foram criados com essa característica. Olha para mim. Você não precisa fazer curso para aprender a dominar. Uhul! Conferência, aprenda a dominar. Você não precisa. Você já nasceu com a unção de domínio dentro de você, meu irmão. Você só precisa desatar ela. Nós só precisamos desatar ela. Nós só precisamos de ativar ela em você. Está desativada, porque a Eva deu ouvidos à serpente. Muitas vezes nós estamos dando ouvido a esse ensinamento grego, a esse ensinamento diabólico de que você não é quem você é. A maioria de nós vai passar a vida inteira dirigindo um carro a 60 milhas por hora e nunca vai bater 220. 2005, eu fiz uma viagem para a Europa. Minha primeira viagem para a Europa. A primeira. Nessa minha primeira viagem para a Europa, eu fui para a Alemanha. Meu sonho era conhecer a igreja onde que Martinho Lutero pregou lá as 95 teses dele na porta da igreja para criar o protestantismo. E eu fui conhecer essa igreja na Alemanha. E um amigo meu, fomos eu e minha esposa, um amigo e a esposa dele. E nós alugamos um carro. Alguém já ouviu falar do que é autobahn? Alguém já ouviu falar o que é autobahn? Se alguém já ouviu falar o que é autobahn, escreve aqui para mim embaixo. O que é autobahn? O que é uma autobahn? A autobahn é uma hoje só na velocidade máxima. Não, tá ok. Autoestrada com pista sem limite de velocidade. Isso aí chama-se autobahn. Autobahn. E aí nós alugamos o carro lá, na Alemanha, para ir conhecer essa cidade lá de Martim Lutero. Entramos na autobahn. Cara, é ridículo. Ridículo. Nós estávamos dirigindo como cidadão de cabeça o quê? Qual que é a nossa cabeça? Cabeça de ocidental, de que o limite máximo aqui na América é 70 milhas por hora. Nós estamos dirigindo a 70. E, de repente, eu olho no retrovisor do carro, eu vejo um pontinho preto lá atrás. E, de repente, esse pontinho preto passa perto de mim e vira um pontinho preto lá na frente. Zum! Eu falei pro meu amigo, o que aconteceu? Ele falou, nós estamos muito devagar. Taca 80 nesse carro. Tacamos 80 no carro. Rapaz, o coração começa a pular para fora. Por quê? Porque eles conseguiram colocar dentro do nosso cérebro que nós só podíamos ir até 70. 80 já era uma extravagância. Pisamos até 90. 90 o coração estava assim. Pum, 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 pum. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vai acontecer alguma coisa. O pneu vai estourar. O carro vai levantar. Alguma coisa vai acontecer. 90, 90. E os carros passando perto de nós só assim, ó. Eu falei, rapaz, nós estamos atrapalhando os outros. Pisa nesse trem. 100. 110. Rapaz, dá um frio na barriga. Nessa hora, nossa mente entra em parafuso. Por quê? Nós fomos criados para viver no limite desse tamaninho. Nós somos criados para viver com a mentalidade medíocre. Nós somos criados para acreditar que nós não podemos ir além. Quem entende o que eu estou falando? A maioria de nós atinge um certo nível de dinheiro financeiro na vida e acha que atingiu o máximo. Talvez seja o máximo pela sua mentalidade de minhoca. Talvez seja o máximo pela sua cabeça de pequenez, de insuficiência, que o mundo fez você acreditar que você é pequeno, que você é insuficiente. Lembra que eu disse para vocês, por causa que eu ia falar o porquê daquela palavra espécie no início da mentoria? A palavra espécie significa pessoas da mesma qualidade.
Essa mentoria aqui que eu faço com vocês toda semana, eu estou selecionando pessoas que pensam da mesma maneira, pessoas que querem acreditar que são iguaizinhas a Yahvé, pessoas que querem atingir o máximo da velocidade. Tem muita gente que não vai conseguir acompanhar o nosso ritmo, não, porque nós vamos acelerar. Quem quer acelerar aqui, levanta a sua mão. Eu quero acelerar, eu quero avançar. Não existe limite. Eu e você fomos criados sem limite. Sem limite. Mas tem gente que prefere passar a vida inteira no limite de 70 milhas por hora. Eu e você nascemos para dominar, meu irmão. A cultura diz que você não pode. A sociedade diz que você não pode. A religião diz que você não pode. Eu e você precisamos nos tornar líder de nós mesmos. Nós precisamos nos tornar líder de nós mesmos. Liderar a nossa vida em direção ao destino que nós temos de Yahvé. Esse aqui é o propósito dessa mentoria. A maioria de vocês aqui são meus parceiros do ministério. A maioria de vocês são meus clientes de coaching. Boa parte de vocês são alunos da Abreu University. Eu quero ser um instrumento de Deus para desatar sua mente, para desatar teu cérebro, para desatar sua vida, para levar você para outro nível, porque você já nasceu com a unção de dominar. Eu só vou te ajudar a desatar essa unção de domínio que já está sobre a sua vida. Semana que vem, eu quero falar com vocês sobre resgatando e ativando o seu direito de dominar. Vai ser poderoso demais. E eu quero encerrar hoje orando com você. Coloca a mão sobre a sua cabeça aí onde você estiver. E diga comigo, em nome de Yahvé, o meu Criador, eu declaro que eu nasci com a unção de domínio. Já está sobre a minha vida. Eu ativo essa unção. Eu desato essa unção. Eu desafio o meu cérebro a crer nessa palavra, nessa revelação. Eu desafio meus pensamentos a pensarem dessa maneira. Eu desafio o meu espírito a buscar o crescimento de Yahvé. E eu me posiciono nesta unção. E eu quero permanecer nela, em nome de Yeshua HaMashiach, o meu Salvador. Amém, amém e amém, Jesus. Vou parar a gravação agora para a gente conversar um pouco.